Uma vez eu fiz uma cozinha e o cliente me veio com um recorte de uma revista. E aquele recorte tinha mais de 10 anos. Ela pediu para fazer uma cozinha que fizesse um L e que em cima tivesse uma prateleira com tubos. Já não estava mais usando aquele tipo de tubo, aquele tipo de prateleira. Mas quando eu peguei aquele recorte, foi acho que um dos melhores insights que eu tive. Por quê? Porque me veio na minha mente o seguinte: o sonho ele não envelhece. Sim. Então, quando eu vi aquele recorte, que ele tinha quase 10 anos, inclusive era da revista. Iniciamos mais um Café com o Rimon. Eu sou o Rimon, do Grupo Mediata. Aqui falamos de empreendedorismo. A Mediata é especialista em gestão de cobranças e inadimplência. Você é empresário, estiver com dificuldades no seu departamento financeiro, contrate um especialista, Grupo Mediata. Vou deixar aqui abaixo o link direto, você vai falar comigo, Rimon, Grupo Mediata. E hoje, para o meu café, eu tenho o prazer de conversar com o meu amigo Rangel, do estúdio Crie e Realize. Rangel, bem-vindo. Obrigado, irmão. É uma grande satisfação receber você aqui. Você sabe a consideração que eu tenho por você. A gente se conhece desde um bom tempo já, não vamos falar para não entregar nossas idades. Verdade. Mas é uma alegria muito grande receber você aqui. Irmão, eu fico feliz, honrado com esse convite, sabendo da credibilidade da Mediata, né, e de tudo aquilo que você representa, né, para o network, para o empreendedorismo, né. A gente vem com esse contato já há muito tempo e eu tenho aprendido muito com você e me sinto muito honrado de estar aqui nesse dia para a gente bater esse papo. A gente aprende juntos, né, Rangel? Com certeza. Eu e o Rangel, a gente fazemos parte dos networkers e somos pessoas que incorporamos o networking, né, Rangel? Com certeza, é necessário. E aqui a finalidade desse Café com Rimon, na verdade, é para mostrar também para as pessoas, né, Rangel? Como você mencionou antes da gente começar, é o que acontece making off, né? O que acontece numa reunião onde dois empresários sentam e conversam? O que acontece? Então nós estamos gravando esses cafés, esses vídeos, a gente grava exatamente para você, empresário, que precisa de às vezes uma palavra que a gente troca aqui, uma ideia, o compartilhamento de experiências. Isso serve para você como ensinamento, né, Rangel? Exatamente. A gente sabe das dificuldades, né, que o empreendedor enfrenta, né, no seu dia a dia. Nem tudo são flores, né? Existem muitas barreiras para se transpor e nada mais, vamos dizer assim, mais justo do que se reunir e trocar ideias, né? Procurar juntos, né, soluções. Compartilhar experiências. Compartilhar experiência é demais, isso vale mais do que qualquer consultoria. Né? Às vezes um bate-papo com alguém que já passou por uma etapa do empreendedorismo ajuda a você ter um esforço menor naquilo que você está fazendo. Verdade. Né? E você ter contato, às vezes, com empresários, só pelo exemplo você acaba aprendendo, né? Evita etapas e dificuldades, né? Rangel Gomes, do estúdio Crie e Realize. Rangel, você é formado em sistema de informação, TI, ciência da informação. Isso, exato. E você também é bacharel em teologia. Teologia, exato. Tá. Você está à frente do estúdio Crie e Realize, você tem uma experiência de 16 anos já? 16 anos atuando na área. E ao longo do tempo, né, a gente vai identificando algumas dificuldades. O estúdio Crie e Realize é especializado em planejamento e design de imóveis. Imóveis planejados. A gente trabalha bem como na elaboração do projeto. A gente acompanha o cliente em cada etapa, né, na questão de fazer o projeto 3D, de acompanhar a obra. Que é a sua especialidade, o projeto 3D. O projeto 3D, ele resolve
o problema que muitas vezes dá dúvida que o cliente tem entre o projeto e a execução do projeto. Faz muita diferença se você vê o projeto em 3D, você pega as medidas do ambiente. Sim. E aí você projeta isso com os móveis, um design adequado naquele espaço. E a gente trabalha de uma forma bem intimista com relação àquilo que o cliente gosta, né? Então, assim, existem os conceitos, né, de projetos de imóveis planejados e existe também o gosto do cliente. Então, a gente procura fazer essa intermediação entre aquilo que é o gosto do cliente, aquilo que é tendência e transformar ambientes em emoção, né? Porque não existe nada mais satisfatório que um ambiente pronto e o cliente te agradecendo e eu sabendo que aquilo vai trazer um bem-estar para a família, que vai trazer algo novo para a família. Porque às vezes a pessoa ela procura uma reforma dentro da sua própria casa, querendo trazer algo novo, querendo fazer com que a vida flua, né, de uma forma que traga alguma novidade. Isso para mim é muito importante. Existe o ser humano, por natureza, ele gosta de evoluir, né? Ele gosta de evoluir. Então, às vezes, o cara realmente planeja e sonha com uma reforma. Ele começa, por exemplo, ele tem uma casa, um apartamento, que é onde ele mora, e depois ele quer mudar. Exato. E normalmente a mudança é para um desejo melhor. Às vezes nem troca de apartamento ou casa. Ele quer, naquele ambiente, trazer algo novo, mesmo porque depois de um tempo móveis têm durabilidade, tem uma vida útil, tal. Então isso é muito importante. Você então ajuda o cliente nessa transformação. Às vezes o local de um móvel não quero mais aqui. É possível eu virar ele? É possível. E aí você faz esse... A gente faz uma repaginação. O importante dentro desse processo é entender que existem algumas etapas, né? Hoje, com o advento da internet, do Pinterest, das plataformas de decoração, Viva Decora, então existem esses lugares que as pessoas buscam inspirações nessas plataformas. Então hoje você tem muita visibilidade de você poder formar uma ideia daquilo que você quer. As pessoas mesmo, né, Rangel? As pessoas, elas compartilham fotos dentro da sua casa. E Sim. Você acaba tendo umas ideias. Nossa, olha, esse móvel ficou legal. Sempre traz uma inspiração. Um design diferente, cores. Um lixo, uma cor, uma combinação de tapete, papel de parede. Exato. Iluminação. Isso é muito importante. E você tocou num ponto muito legal, que é a questão hoje da visibilidade na internet. As pessoas tiram muita selfie, né? Elas estão nas redes sociais. Isso trouxe também uma preocupação das pessoas quererem um ambiente mais planejado, mais aconchegante, para que ela também possa receber os seus parentes, seus amigos com mais conforto, né? E mais design. Porque o design, até Steve Jobs, quando ele trouxe o smartphone com um botão só, ele disse que design não é só forma, mas sim também a função. Porque antes disso havia aquele celular cheio de números, cheio de teclas, e quando ele trouxe um botão só, as pessoas olharam e falaram, puxa, mas um botão só. Mas o design não é somente forma, não é só você dar forma, trazer beleza para o local, mas ele traz função, porque uma casa bem planejada, ela se torna um lugar mais fácil de habitar, mais prático de dar manutenção, de limpar. E a vida moderna que nós estamos vivendo hoje, isso que você comentou faz todo sentido, né, Rangel? Sim. Porque você é projetista, eu conheço você é um projetista, então a sua assessoria, ela vai desde o início do projeto. Aliás, Exato. eu vou falar um diferencial do Rangel. Eu fiz, né, eu e a Nadine, minha esposa, nós fizemos uma reforma em casa. Exato. E quem nos auxiliou é o Rangel. Então, você participou do processo todo da nossa reforma. Exato. Inclusive a parte onde atingiu a alvenaria, nós mexemos um pouco lá, Exato. Reformamos os banheiros, né? Sim.
E o Rangel legal é que ele, desde o início da obra, bem antes da gente já decidir por qual móvel vai, o Rangel já falou, olha, aqui tem que pensar nesse detalhe, aqui fica bom fazer isso. Então você dá essa assessoria pela sua experiência e vivência, né, Rangel? Por entrar na casa de várias pessoas, a gente vai adquirindo um know-how de situações onde você se credencia para saber o que pode, o que dá para ser feito no ambiente e o que não dá. Você prevê algumas etapas. E evitar o impacto que de repente aquele móvel pode causar no dia a dia do cliente, né? Porque se um móvel tiver uma profundidade errada, ele vai prejudicar a circulação. Então a gente pensa nas situações do dia a dia, né? O espaço que sobra nós chamamos de espaço de convivência, que é onde a pessoa vai transitar, onde ela vai viver, onde ela vai estar transitando, né, no seu dia a dia. E foi muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque entra naquela questão que nós falamos no início, que é as etapas, né? Uma reforma ela tem as etapas certas para serem seguidas. Você tem a obra, ela tem fases. Você tem, para você iniciar uma nova fase, você tem que cumprir uma anterior. Tem que cumprir. Ninguém pinta uma parede antes de mexer na alvenaria, se houver. Então, você tem as fases da obra, as etapas dela. O móveis planejado, você pode até contratar ele no início da obra, porque ele demanda um prazo, né? Você tem que planejar. Exato. O prazo da obra é importante. O prazo da obra é importante, tudo. Então você tem esse planejamento da obra. Assim como, né, Rangel, a mão de obra. A mão de obra. Super importante a mão de obra. E a sua também é uma das mais relevantes e importantes, contratar o cara certo, né? A empresa certa. É importante pelo seguinte, né? Além das etapas, que ela segue uma sequência lógica, né, de execução, é necessário também você se atentar, uma coisa que eu gosto de fazer, que é uma coisa minha, é super intimista, e esse é um papel que o estúdio executa. Cria e realiza. Exato. A gente executa, que é a questão mais intimista, de você estar próximo do cliente. A gente vai até o local antes da montagem, com a equipe de montagem, é feita uma leitura técnica do projeto, né? Não poderia deixar de mencionar aqui a minha sócia, que é a Luana. Sim. Luana Ribeiro, uma profissional qualificadíssima, né? Onde ela me ajuda nessa questão. Ela é uma pessoa realmente de muito bom gosto, né? Muito bom gosto. Ela deu várias ideias. E ela tem um olhar introspectivo para o projeto. Sim. Ela consegue também antecipar situações e também ela me ajuda a analisar o perfil do cliente. O perfil, por exemplo, o teu perfil da Nadine, um perfil contemporâneo, um perfil moderno, onde vocês gostam de um ambiente que existe conexões. A gente conseguiu realmente, eu e a Nadine, a gente queria um ambiente aconchegante e que proporcionasse conforto para nós. Então, o que é mais importante para nós era nos sentir bem ali e ter conforto. E a Luana, né, vocês proporcionaram isso com as ideias. E o legal, aqui eu posso até falar, acho que é a primeira vez que eu falo isso para vocês nos permitiram fazer as alterações. Sim, isso é importante. Tem empresas ou arquitetos, não sei, que ele quer que o projeto seja totalmente dele, da forma que ele elaborou. Porque carrega uma assinatura e tudo mais, né? Sim. Mas a gente procurava, e aí é questão de gosto, não é questão de exigência nem nada, é uma questão de gosto nosso, que a gente queria um ambiente confortável, aconchegante e contemporâneo. Então, e vocês conseguiram executar isso e nos permitiram essa experiência legal. Obrigado, Rangel, o que eu queria falar com você é o seguinte:
O feedback. Obra, gente, não tem como não ter os percalços. Sempre tem, né? Não tem jeito. Não tem como. Obra dá trabalho. Obra tem as surpresinhas, digamos assim. Sempre tem. A parede deveria estar no prumo. 90 graus, mas nunca está. Aí você pega lá uma diferencinha e aí não tem jeito, né, Miguel? Começa a ter um problema. Mas o importante de tudo isso é, assim, o Rangel, ele sabe ouvir, né? E ele dá feedbacks positivos, está sempre pronto para resolver, ajudar. E isso que é mais legal, que é o pós-obra. Com certeza. Sempre tem um... É muito importante. Eu costumo dizer, né, até botando um passo do que a gente estava falando, a respeito da nossa equipe ter te ouvido a Nadine. O que acontece? O que eu penso tudo aquilo que a gente ouve do cliente, o briefing que a gente faz, a gente procura colocar uma tendência junto com o gosto do cliente. Isso é materializado em emoções, né? Porque ali dentro daquele ambiente que nós entramos, eu e a Luana, a gente considera sagrado. Que ali é o lar de uma família, né? E uma vez eu fiz uma cozinha e o cliente me veio com um recorte de uma revista. E aquele recorte tinha mais de 10 anos. Ela pediu para fazer uma cozinha que fizesse um L e que em cima tivesse uma prateleira com tubos. Já não estava mais usando aquele tipo de tubo, aquele tipo de prateleira. Mas quando eu peguei aquele recorte, foi acho que um dos melhores insights que eu tive. Por quê? Porque me veio na minha mente o seguinte: o sonho ele não envelhece. Sim. Então quando eu vi aquele recorte, que ele tinha quase 10 anos, inclusive era da revista Casa Cláudia, o que me veio à mente é o seguinte: quando a pessoa viu esse recorte, quando ela viu essa cozinha, ela não tinha condições de fazer. E agora ela tem. Demorou um tempo para ela realizar o sonho dela. Realizar o sonho. Mas eu acho que é aquilo que eu falei. A pessoa, ela tem que se sentir bem no ambiente dela. Não importa se aquilo está na moda ou não. Exatamente. Acho que o profissional, o que ele pode fazer foi o que eu fiz. Eu dei uma roupagem moderna. Numa ideia antiga. De 10 Vamos dizer que anos hoje atrás. a gente chama de vintage. O vintage. É o vintage de hoje. É verdade. Angel, eu quero te agradecer também a parceria que você fez com o Grupo Mediata. Somos clientes do Rangel. Eu sou seu cliente, mas também você é meu cliente. Exatamente. Network, né? Network. O Rangel trabalhava como na gerência de uma empresa e na época o Rangel me chamou: preciso de sua ajuda, a gente está com um índice de inadimplência que passou dos limites aceitáveis. E à época fizemos uma análise completa do tipo da inadimplência, como que era o trabalho feito lá no departamento. À época a gente, em conversas ali, a empresa nunca tinha feito uma cobrança de forma estruturada, né, Rangel? Eu nunca tinha feito, e sim, foi muito importante essa consultoria a priori, porque ela mostrou os caminhos, né, que deveria ser percorrido até chegar ao êxito dessa cobrança, né? E a gente ficou muito satisfeito, porque chegamos a 70% de sucesso nas cobranças, né? E geralmente são cobranças que a gente já dá por perdidas, né? Na verdade não existe cobrança perdida. Existe o não fazer a cobrança. E aí, se me permite abrir um parêntese, hoje, se a gente analisar o mercado financeiro em si, instituições financeiras, sem citar nomes, como que, por exemplo, em crises, os bancos ainda têm lucro? Exatamente. E em época de crise, o banco continua no balanço resultados positivos. Exato. Porque o banco, ele trabalha com procedimentos, réguas, não abre mão.
Então, a cobrança ela é um processo burocrático. Exato. Dá muito trabalho, ela exige pessoas competentes para fazer, porque temos técnicas, não é perfil para qualquer pessoa fazer, porque tem lado psicológico, tem o lado jurídico da coisa, o legal. Constrange, né? Uma cobrança em si constrange até quem vai fazer a cobrança quando não é da sua forma, quando não é da forma profissional que a Mediata executa. A gente elaborou processos, né, Rangel? Então temos a equipe muito bem treinada e tal. Então, o que eu acredito que o empresário tenha muita dificuldade é de achar uma empresa e acreditar que aquela empresa vai dar resultado para ele. Exatamente. Então, isso inibe. Você até me perguntou numa das nossas conversas, mas por que a Mediata? Aí eu fiquei pensando, puxa, mas com resultados de 70%, por que não a Mediata? Exatamente, e eu creio que uma empresa de cobrança, a atuação dela, ela faz com que o cliente dessa empresa durma com a cabeça no travesseiro mais tranquilo. Tem uma questão também, Rangel, que é o seguinte, se você analisar o volume de valores que se perde nas empresas... Pela falta de cobrança. Pela falta de cobrança. E voltando também um pouco, enfatizando o nosso diferencial, nós trabalhamos para a sua empresa. Então, eu procuro ser muito pessoal, né? O nosso trabalho, a gente entende o lado da empresa, traçamos um perfil, porque o que se aplica na sua pode não se aplicar na outra, certo. Mesmo sendo o mesmo cliente. Pelo segmento, às vezes, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que a pessoa fala assim para mim, o importante para mim é receber o valor, eu não quero nada mais. Não interessa o prazo, não interessa a forma que vai pagar, eu quero receber o valor. Então, esse estilo de pessoa, esse perfil, ele é diferente daquele que fala, não, eu não abro mão de tudo. Então, tem empresas e tem outras empresas, depende muito do perfil. E a gente se adequa a esse perfil. Então, quero aqui, em público, agradecer, porque o Rangel nos ajudou muito a confiar no nosso trabalho e abrir uma oportunidade para a gente mostrar nossos diferenciais nessa empresa. Obrigado. Eu que agradeço, irmão, e referencio a Mediata, tá? Por entender que às vezes as pessoas não contratam uma empresa de cobrança por desconhecimento ou por não acreditar em receber aquela dívida, mas quando é feito pelos meios legais, por processos que foram minuciosamente estudados, né? Com certeza a taxa de conversão é muito alta, né? Tanto é que nós começamos dizendo que a taxa é de 70%. É uma taxa realmente muito alta para o segmento que é de móveis planejados, móveis, decoração, móveis planejados, e que envolvem orçamentos altos, né, Rangel? Com certeza. São valores altos e que a maioria se dá por um descontrole financeiro durante a obra. Sim. Porque como a gente começou falando, né, Rangel? Obra, ela tem muitos percalços. Muitos percalços, coisas as pessoas inesperadas. Não conseguem prever algumas situações. Sim. E falando de prever, acontece muito com o empreendedor. Está muito, né, em voga você falar o empreendedor, né? O empresário, o empreendedor, ele nunca conta com a inadimplência, né? Ele tem o seu plano de negócio, ele tem o seu produto, ele tem o seu custo fixo, ele tem a sua margem de lucro. Mas ele jamais conta que no meio do caminho vai haver a inadimplência, né? E muitas vezes ele não consegue se recuperar de algumas situações por não entender que tem formas de você recuperar essas situações. Se a gente considerar, né, Rangel,
que a sua responsabilidade quando você adquire um produto para fabricar e produzir um produto acabado. Você entrega esse produto, a parte final, que é o público seu, não honra com o pagamento. Isso não implica que você não tenha que assumir o seu compromisso com o seu fornecedor. Não implica. Isso dá uma... Acaba virando uma bola de neve, né? Ele acaba gerando um transtorno enorme no seu fluxo de pagamento. Sim, e dentro desse transtorno, entra também que até a parte da cobrança, ela é um transtorno. Assim, eu digo para alguém que não é profissional para fazê-la. Por quê? Porque o cliente, quando ele entra nessa questão da inadimplência, ele teve um problema financeiro. Já houve um desgaste emocional. Quando você vai cobrá-lo, o desgaste é maior ainda. E acaba afetando até o bom relacionamento a posterior. Angel, eu queria que você falasse um pouco do estúdio que você montou, porque Exato. Isso foi muito relevante e primordial para eu e a Nadine, quando a gente viemos a fechar, você fez o projeto, tudo, e nos convidou para o seu estúdio, onde ali tinha a execução de espaços de ambientes. Então você tinha lá a cozinha, o escritório, o living. Sim. Então é legal. Você quer falar um pouco sobre isso? Porque... Quero sim, irmão. É interessante. O estúdio é uma plataforma de trabalho, né, onde ele se torna um pouco mais intimista, né? Você coloca dentro do estúdio um pouco de cada coisa que o cliente pode tirar de ideia para fazer na sua casa. Tipo de material, acabamento. Tem um gesso 3D, tem parede ripada, tem iluminação, tem trabalhos de madeira com metalon, né? Cores. E aquilo que é muito importante para um projeto de móveis planejado, que nós chamamos de harmonização, que é você combinar as cores e os elementos que estão envolvidos no projeto, né? Isso é importante porque o cliente, na verdade, ele vai identificar isso quando tiver tudo pronto, que ele olhar para o projeto e ele identificar que ficou do jeito que ele queria. Isso chama-se harmonização. Mas a gente prevê isso antes. A cor do laminado, que combina com a cor da parede, da tinta, que combina com o gesso, que combina com a cor do móvel. Então isso passa por um refinamento. E lá no estúdio é onde nós temos condições de sentar com o cliente, mostrar alguns acabamentos. Às vezes o cliente pede um acabamento, aí você tem como mostrar para ele que não harmoniza, às vezes aquela cor não vai cair bem. Ali onde você nessa demonstração refina todo o projeto. E isso é importante, e passa pelo viés do respeito, porque às vezes o cliente ele está querendo, por exemplo, uma cor, um amarelo na madeira, dá para utilizar, desde que a gente use madeiras mais escuras, por exemplo, que neutralizem o amarelo, o impacto do amarelo, porque o amarelo é uma cor gritante. Então é possível harmonizar e trazer um projeto com refinamento, com bom gosto, com requinte. Pessoal, eu acredito que o nosso bate-papo aqui foi muito proveitoso. Eu te agradeço novamente, Angel, a sua gentileza, eu agradeço a oportunidade, o seu tempo, e deixaremos aqui abaixo desse vídeo os contatos do Grupo Mediata. Nos procurem, será um prazer atendê-los, e os contatos do Rangel pelo estúdio Crie e Realize. É uma empresa, na pessoa do Rangel e da Luana, com 16 anos de mercado, muita experiência e muitos projetos realizados. Vale a pena. Rangel, muito obrigado. Eu que agradeço, uma oportunidade. Felicidade. Valeu.